aqui e dispensar esse microfone aqui, né? Ok? Ok. Queridos, o tema dessa conferência me fascinou, não é? Como psicólogo, né? Eu realmente entendo que a questão do pertencimento é uma vivência muito necessária para todos nós, e eu vou falar porque hoje de manhã para vocês, né? Então, pertencer, o prazer de ser família. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, que você ou acessasse sua Bíblia no Salmo 68, no versículo número 6. Vai ser um versículo que nós vamos usar hoje de manhã para falar sobre pertencer, o prazer de ser família. O texto bíblico diz, na versão da NVI, Deus faz que o solitário viva em família. Salmo de Davi, você está vendo na sua Bíblia, pode ser que tenha uma pequena diferença. Deus faz com que o solitário viva em família. Uma das irmãs que estava aqui ministrando, ela disse como esse tema família nos emociona, nos toca, nos fascina, não é? Será que para todo mundo é assim? Talvez nem tanto, mas é um tema extremamente importante, de tal forma que essa igreja sempre está se reunindo para trabalhar a questão da família, do casamento. Por quê? Porque família realmente é algo que nos toca a todos. Se eu fosse falar de criação de filhos, alguns não têm filhos. Se eu fosse falar sobre casamento, alguns não são casados ainda. Mas eu vou falar de algo que nos pertence a todos, família. Todo mundo aqui tem uma família. Sua família pode ser pequena, pode ser grande, ela pode estar aqui, pode não estar, ela pode morar perto, pode morar longe, ela pode ser disfuncional ou pode ser estruturada, ela pode estar saudável, pode estar doente, mas você tem uma família. Você aqui hoje está representando uma família, você tem uma família. A Bíblia diz, Deus faz que o solitário viva em família. Mas, queridos, o tema dessa conferência está ali, pertencer. E eu queria dizer para vocês qual o conceito de pertencimento na psicologia. Eu sou psicólogo, trabalho há 20 anos com terapia individual, terapia de casais, atendo presencialmente, atendo online. Tem pacientes aqui no Rio que eu atendo em Macaé, tem paciente em São Paulo, estou atendendo uma paciente agora, uma juíza do interior do Rio Grande do Sul, tudo online. Eu tenho paciente na cidade de Toulouse, na França, eu tenho paciente em Melbourne, na Austrália, eu tenho pacientes que são brasileiros, que moram em outros lugares e que a gente faz terapia. Eu atendo esses pacientes no consultório toda semana e atendo também casais. E, queridos, uma coisa que eu percebo é realmente a questão do pertencimento, a necessidade do pertencimento. Pertencer na psicologia é um conceito que relaciona um indivíduo a um grupo social. Relaciona, mas relaciona de que forma? Criando um vínculo, uma conexão desse indivíduo com esse grupo social. E esse indivíduo, então, participando desse grupo social, que pode ser pequeno, pode ser grande, como essa igreja, e ontem à noite, lá em Teresópolis, no congresso de família, eu falei sobre a importância da igreja no equilíbrio emocional da família, que é um tema bem interessante também. Mas pertencer é ter uma conexão, é ter um vínculo, é ser parte integrante desse grupo. Então, queridos, eu posso afirmar que todos aqui têm uma família, mas talvez nem todos aqui se sintam pertencentes a uma família. Todos aqui têm uma família, mas pode ser que nem todos aqui tenham prazer de ser família. Todos aqui têm uma família, mas pode ser que haja alguém aqui que se sinta um solitário dentro da família.
Mas para entendermos melhor essa conexão, esse pertencimento, vamos voltar um pouco no tempo, um pouco não muito no tempo, muitíssimo no tempo. Vamos voltar para o Éden e vamos ver dois conceitos bem interessantes que nós olhamos no livro do Gênesis. O primeiro é o fato de que Deus nos criou únicos e completos. Perceba o que eu estou dizendo? Deus nos criou únicos e completos. A Bíblia diz em Gênesis 1:26, Deus, o próprio Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queridos, quando Deus criou Adão, Ele criou um homem completo. Adão não tinha nenhuma necessidade no seu corpo, fisicamente ele era completo. Adão não tinha um problema na sua mente, neurologicamente ele era completo, ele podia pensar. Ele não tinha um problema no seu processo ético, ele sabia como fazer escolhas. Adão era um ser completo quando Deus o criou. E queridos, todos nós somos seres completos, assim como Adão, como foi criado. Ou seja, nós estamos equipados, nós estamos aparelhados por Deus para viver neste mundo. Deus nos deu a condição de viver nesse mundo com esse equipamento que Ele nos deu e que deu a Adão. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de que nós somos completos, cada um de nós é um ser completo. Mas queridos, há uma outra questão, nós somos todos diferentes um do outro. Somos todos diferentes. Eu tenho 3 filhos, os 3 são diferentes. Eu e minha esposa cansamos de ficar conversando sobre a diferença que eles têm. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, vieram da mesma raiz, mas são galhos diferentes. Você olha para uma árvore, tem a mesma raiz, mas um galho vai para lá, outro vem para cá, outro vai para lá. Somos diferentes, Deus nos criou assim. Dia 7 de abril eu estava em Berlim, eu fui correr a meia maratona. Aliás, depois eu gostaria de falar para vocês sobre esse livro, que é a minha experiência de vida saudável, que eu comecei há 12 anos atrás, há 10 anos atrás. Mas eu estava em Berlim, correndo a meia maratona de Berlim, 29 mil pessoas. Eu me senti uma ilha no meio de todos aqueles, eu olhava para um lado para o outro, ninguém parecido comigo. Teve um momento que eu abaixei para amarrar meu tênis antes da largada, e eu percebi, olhei para os tênis, até os tênis eram diferentes, os tênis todos eram diferentes, mas evidentemente que Deus não criou tênis, isso foi a Nike, a Reebok, enfim. Mas nós vivemos num mundo de diversidade, e nós somos diversos, nós somos únicos, nós somos diferentes um do outro. Esse é um conceito fundamental. Eu olho para vocês aqui e vejo essa diversidade presente. Todo mundo é diferente. O segundo conceito que eu aprendo no Gênesis, e eu acho que você precisa prestar atenção agora para tentar entender essa questão do pertencimento. A Bíblia diz que Deus nos criou seres sociais. Deus nos criou seres sociais. Acabei de dizer que Deus nos criou completos. Ou seja, Deus nos equipou fisicamente, mentalmente. Deus nos deu a condição de viver nesse mundo. Mas quando Deus criou Adão, tudo estava legal. Deus estava ali, tudo conspirava a favor dele. Era uma natureza beneplácita com ele, era uma natureza prodigiosa. Ele tinha tudo à disposição dele, mas a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, e talvez você vá ouvir alguma coisa agora que você nunca ouviu antes. O fato de que Deus não está dizendo que o homem precisa se casar. Deus não está dizendo, não é bom que o homem seja solteiro. Não está dizendo isso. Deus está dizendo que não é bom que o homem esteja só. Então, queridos, isso é uma coisa muito importante. Um cristão solteiro não é um cristão de segunda classe. Se a solteirice fosse alguma coisa contra o plano de Deus, Paulo, que foi o maior cristão que esse mundo conheceu, nunca se casou, e ele escreveu 13 dos livros da Bíblia. Então, queridos, Deus não está condenando a solteirice, dizendo que todo mundo tem que se casar. Ele está dizendo que não é bom que o homem esteja só. A solidão não é boa.
Não é a solteirice que não é boa. Eu também não estou dizendo que ela é boa. Eu também não gosto da solteirice. Mas a solteirice não é condenada na Bíblia. Deus não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo que o homem não devia ser solitário. Não devia sentir essa solidão emocional. Então, apesar de Adão ser completo, ele precisava de pertencer. Apesar de Adão ser fisicamente e mentalmente completo, Deus olha para ele e diz, ele precisa pertencer. Ele precisa de um grupo para ele pertencer. Ele não pode ficar solitário. E sabe, queridos, Deus nos criou com esse chip de pertencimento. Ao mesmo tempo que Ele nos deu uma individualidade, uma singularidade, você é você, ninguém é igual a você. E isso deve ser uma coisa muito respeitada dentro da família, essa coisa de querer mudar o marido, querer mudar a esposa, querer mudar o filho. A gente precisa entender o outro como ele é. Mas isso é assunto para muitas outras conversas, né? Então, apesar de completo, Deus colocou no homem também uma necessidade de pertencimento, um gregarismo, ou seja, a necessidade de se agregar, de participar de um grupo, de ter um vínculo com um grupo social. E o que Deus resolveu no Éden? Criou uma companheira. Deus criou a família como solução para a solidão de Adão. Para a solução com a necessidade que Adão tinha de pertencer. Abraham Maslow, um psicólogo americano, na década de 50, ele propôs a chamada hierarquia das necessidades humanas. E Abraham Maslow, ele disse que o homem na busca da felicidade e querendo ser uma pessoa realmente que viva com plenitude no mundo em que ele está, ele automaticamente, sem perceber, ele busca suprimento para algumas necessidades que ele tem. E Abraham Maslow então propôs a hierarquia das necessidades. Era uma pirâmide. A base dessa pirâmide eram as necessidades fisiológicas. Então ele diz que a primeira necessidade básica do homem é comer, beber, né, ter água, né, e dormir. Né? Então ele tem necessidades básicas que precisam ser supridas. E na busca da felicidade, ele está buscando suprir essas necessidades. Em segundo lugar, ele necessita de segurança. Eu falei ontem à noite lá em Teresópolis que a igreja pode ser esse lugar de abrigo, de segurança para aquele que se sente inseguro, não é? Mas Abraham Maslow disse que o homem necessita de segurança. Mas em terceiro lugar, Abraham Maslow disse que o homem precisa de pertencimento. O homem precisa pertencer. O homem precisa pertencer. E Deus disse lá no Éden, eu vou resolver esse problema de pertencimento. Eu vou criar uma família. Essa foi a solução que Deus encontrou. Far-lhe-ei uma companheira. Então, o propósito de Deus ao criar a família foi que a família fosse esse lugar de pertencimento. Esse lugar onde você se sente conectado. Esse lugar onde você é reconhecido e respeitado. Esse lugar onde você tem um vínculo emocional importante. Sabe, queridos, os sociólogos definiram há algum tempo uma frase muito interessante no mundo superpovoado que nós vivemos. Ele disse que muitas vezes nós olhamos para as multidões, mas são multidões de solitários. Ou seja, às vezes tem uma esposa dormindo ao lado de um homem, mas está se sentindo sozinha dentro do casamento. Ela não sente pertencimento a essa instituição. Às vezes tem um adolescente dentro de casa que come o pão na mesa junto com a família, mas depois deita no quarto e se sente tremendamente sozinho. Então há solitários dentro da família. A família deveria ser um lugar de pertencimento, um lugar onde eu tenho conexão, eu tenho vínculo, onde eu sou reconhecido, onde eu sou ouvido. Mas a família muitas vezes tem criado muros e tem promovido isolamento de pessoas dentro da família. Por isso o tema do nosso encontro é pertencer, o prazer de ser família. E eu posso dizer a vocês, e a quem pensou nesse tema, que quando eu li esse tema pela primeira vez, a minha compreensão é essa, exatamente, esse tema tem toda a razão. O homem precisa de uma família, o homem tem necessidade de pertencimento para ter prazer na sua família.
Tem gente aqui hoje de manhã que talvez não tenha prazer na sua família, talvez porque não se sinta pertencendo a uma família. Então, queridos, a melhor solução que Deus encontrou para a solidão humana, e eu posso dizer para você que não é a única, não é? Mas é uma das mais importantes, é a família. A família é a solução de Deus, não para a solteirice, mas para a solidão. É muito importante considerar isso. Então, Deus faz que o solitário viva em família. E eu queria pedir licença a Davi e aos irmãos aqui hoje de manhã, para fazer uma pequena mudança que eu acho que tem todo sentido. Ao invés de dizermos, Deus faz que o solitário viva em família, nós poderíamos dizer, Deus faz que o solitário pertença a uma família. Viver na família não supre as necessidades que nós temos de pertencimento, se não houver esse pertencimento. Ou seja, se você não sentir conexão com a sua família. Queridos, é maravilhoso quando a nossa solidão no mundo é superada pela nossa vivência familiar, pelo nosso casamento, pela nossa relação com os filhos, com os netos no nosso caso, não é? É tão maravilhoso, é tão impressionante isso. Sabe, queridos, aqui várias vezes o pastor Jean e as pessoas disseram, gente, isso aqui está lindo, isso aqui está uma festa, e realmente aqui está uma festa. Eu acho que quando a igreja se reúne tem essa coisa impactante da gente se sentir pertinho do céu. Mas, queridos, eu não acho que há outra coisa com mais cheiro do céu do que a família. Quando eu me reúno na minha casa com os meus 3 filhos, minhas 5 netas, minhas 2 noras e meu genro, nós 13, ali eu sinto o cheiro do céu. Sabe, queridos, a família é um ente que Deus criou fundamental para nós, mas nós precisamos nos sentir pertencendo à família para ter o prazer de ser família. E eu quero então terminar a minha reflexão hoje de manhã, dizendo para vocês, a Bíblia diz que Deus faz que o solitário viva em família. Como é que Deus faz isso? Queridos, Deus não faz nada na nossa família que não passe por nós. Não tire sua responsabilidade, não ore a Deus pedindo que Deus una a sua família, porque se você fizer essa oração, você está correndo um risco muito grande. Orar é perigoso às vezes, porque quando você pede alguma coisa a Deus, Deus diz, vou fazer através de você. Ou seja, Deus faz as coisas acontecerem por meio de nós. Nós podemos fazer isso, quando nós não podemos fazer, Ele faz. Mas se nós podemos fazer, e o sentimento de pertencimento à família, eu posso dizer que passa por escolhas que você precisa fazer. Eu queria dizer 4 exercícios hoje de manhã, que você poderia fazer, para você se sentir participante da família, ou para você envolver alguém que está se sentindo ilhado dentro do mar familiar, alguém que está se sentindo sozinho, alguém que está se sentindo solitário dentro da vivência familiar. Eu queria dizer 4 coisas. Deus faz que o solitário viva em família, mas Ele vai fazer através de alguma escolha que você pode fazer, alguma decisão que você pode tomar, e decidir é ruptura, é escolha, e você pode fazer essa escolha hoje de manhã. Mas vamos lá. Eu queria que você então considerasse 4 pontos que eu considero fundamental, porque eu observo isso na minha vivência enquanto psicólogo. O primeiro, se você quer participar da sua família com esse sentido de pertencimento, se você quer envolver alguém na sua família, seu filho, seu marido, sua esposa, seus pais, alguém que não se sente, que você percebe que não se sente participando da família com essa questão do pertencimento, eu queria sugerir uma primeira coisa: exercite o olhar. Exercite o olhar. Preste atenção na sua família. Preste atenção em cada pessoa da sua família hoje. Aqui você vai só pensar agora, mas eu queria que você fosse para casa com essa intenção de prestar atenção, de observar, de olhar cada pessoa da sua família. Eu não sei se você já foi num médico, mas as pessoas às vezes vão no médico
com uma necessidade, a gente vai no médico com necessidade, não vai por prazer. Mas a pessoa chega no consultório do médico, muitas vezes encontra um homem com um jaleco branco, com uma roupa branca, sentado atrás de uma mesa, e ele então pergunta: o que você tem? Você começa a falar, e ele começa a anotar no computador, ele está olhando para a tela do computador, e ele pergunta: o que você está sentindo? E você diz o que está sentindo, ele vai anotando lá, e ele vai anotando, ele faz algumas perguntas sem olhar para você está aqui, ele está olhando para a tela do computador. Não sei se você já teve essa experiência, mas isso acontece, e eu ouço pessoas falarem sobre isso. Talvez tenha médicos aqui, mas eu realmente preciso entender que esse é um problema da medicina, a questão da empatia, da vivência com o paciente. E outro dia eu falei na associação médica, falei da necessidade de uma medicina integral, em que você olha para os olhos do paciente. Então, queridos, eu estava ali, quer dizer, as pessoas estão ali e eles não são vistos. É visto o problema deles, a dificuldade, e ele está ali anotando. Depois ele diz: olha, você tem esse problema, e ele vai então, digita alguma coisa ali, que é a sua receita, e ele aperta um botão, a impressora traz lá a prescrição, a receita, e ele então assina aquilo ali, entrega e diz: eu tenho um bom dia. Sabe, queridos, muitas vezes dentro de casa nós estamos tendo essa atitude com as pessoas, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, com o vovô, com a vovó que estão dentro de casa, a questão de não olhar, saber que existem pessoas ali, mas não observar essas pessoas com a sua necessidade. Queridos, precisamos tirar o olhar do tablet, o olhar do smartphone. Precisamos olhar dentro de casa. Você já viu e já sabe disso, que as pessoas às vezes a gente vê isso de vez em quando, chama a atenção da minha esposa, estão na mesa de um restaurante, cada um no seu smartphone, mas isso é dentro de casa também. Eu estava nesse final de semana almoçando com meu pai está com 89 anos, ainda está pastoreando, e algumas tias estavam visitando, ele ficou viúvo, perdi minha mãe agora no início de janeiro, e nós estávamos numa mesa que tinha umas 10 ou 15 pessoas, e eu disse: sem smartphone, vamos olhar um para o outro, vamos conversar aqui agora, sem smartphone, sem celular. Sabe, queridos, a Bíblia diz em vários textos do Novo Testamento que Jesus viu um cego. Se um cego não é visto, ele está condenado à solidão. Alguém precisa ver um cego. A Bíblia diz: Jesus viu um cego, ele não pode ver, mas ele precisa ser visto. E dentro de casa há pessoas necessitando serem vistas nas suas necessidades, nas suas questões mais profundas, e talvez eles não estejam sendo vistos. Então, o prazer de ser família só é possível se dentro de casa há essa visão, esse exercício do olhar para o outro. E sabe, queridos, quem presta atenção no outro se importa com o outro. Quem se importa com o outro presta atenção no outro. E prestar atenção e se importar está vinculado a uma palavra muito nobre para todos nós: amor. Quem presta atenção e se importa está revelando amor. Então, esse é o primeiro exercício que eu queria propor hoje a vocês. Se você não está observando as pessoas da sua família, exercite o olhar. Em segundo lugar, exercite o escutar. Exercite o escutar. Sabe, queridos, você precisa escutar as pessoas dentro de casa. E preste atenção, eu não falei que você precisa ouvir. Ouvir é um exercício anatômico e fisiológico. Quando você está me ouvindo aqui hoje de manhã, seu ouvido funciona como um receptor, por isso que a gente tem ouvido assim, né? Aberto para que o som chegue. Deus nos criou assim, que coisa maravilhosa. Você passa ali em Itaboraí, vê aqueles ouvidos lá para ouvir o cosmos, para ouvir o universo. Deus colocou em nós esses aparatos para que o som chegue. O som chega no nosso ouvido, a gente ouve o som. Ele entra e vai no tímpano. O tímpano manda para 3 ossinhos: bigorna, estribo e um terceiro que eu não me lembro agora. Alguém lembra?
Martelo, estribo e bigorna, é isso? Então o som vai para lá, ele manda para o líquido coclear e ele manda uma conexão para o cérebro e você ouve isso tudo automaticamente. Esse é o processo de ouvir, mas isso não é o processo de escutar. Escutar é diferente. Você pode ouvir pessoas falando dentro de casa sem escutar essas pessoas. É impossível você escutar sem ouvir, mas é possível você ouvir sem escutar. E a minha proposta hoje de manhã, para que nós possamos realmente perceber na nossa família essa conexão, é que nós exercitamos dentro de casa, venhamos a exercitar dentro de casa o exercício do ouvir, ou o exercício do escutar. É preciso escutar as pessoas, escutar o gemido, escutar a queixa, escutar o elogio, escutar a necessidade, escutar as dificuldades. É preciso escutar. E queridos, para escutar, nós precisamos não só de ouvido, mas precisamos de olhos, precisamos olhar para quem está falando, precisamos escutar com o coração. Você ouve com o ouvido, mas escuta com o coração. E eu digo às vezes, você precisa escutar com os pés. Como escutar com os pés? Você deve ficar parado. Alguém está falando com você, você deve ficar parado, seus pés devem ficar parados, você está escutando uma pessoa. Eu queria encorajar você hoje a desenvolver o processo da escuta dentro de casa. É preciso escutar, se você quer ter uma família em que cada um se sinta pertencendo, conectado, vinculado, integrante dessa família. Em terceiro lugar, são 4, exercite o tocar afetuosamente. Exercite o tocar afetuosamente. Queridos, o toque dentro da família tem uma sensualidade. Eu não estou dizendo que tem uma sexualidade, tem uma sensualidade. E a sensualidade faz parte do ser humano. Eu queria dizer para você, se alguém tirar sua pele e colocar em cima de uma mesa, vai ter 2 metros quadrados de pele. Nós temos mais ou menos 2 metros quadrados, uma pessoa adulta tem mais ou menos 2 metros quadrados de pele. É o maior órgão do ser humano, é a pele. Ela pesa entre 6 e 9 quilos. Se você abrir uma pele em cima de uma mesa, você pode, com a ajuda de um anatomista, com a ajuda de um neurologista, você pode identificar vários, dezenas, centenas de pontos, que se você tocar nesses pontos, produz prazer e revela amor. Sabe, queridos, hoje a neurologia descobriu um hormônio chamado ocitocina. Ocitocina é considerado o hormônio do prazer, o hormônio do amor. E sabe, queridos, quando nós nos tocamos afetuosamente dentro da família, quando nós tocamos afetuosamente um filho, e às vezes é fácil tocar um filho, abraçar um filho, beijar um filho, quando ele é criança, correndo ali, pega aqui, abraça, beija, baba em cima dele, mas quando ele se torna um pouquinho maior, começa a ter umas espinhas no rosto, você tem uma dificuldade enorme, você se sente, e às vezes nem ele quer muito, né? Mas você sente dificuldade. Sabe, queridos, mesmo que ele não queira, ele precisa do abraço, ele precisa do toque, de segurar no braço, de segurar na mão, de tocar no rosto dele, de beijar, de abraçar. Na parábola do filho pródigo, aquele homem saiu de casa, aquele rapaz saiu de casa, mais do que um adolescente um pouco. Aliás, eu falo sobre essa experiência nesse livro aqui, O Remédio para a Família Adoecida, a psicoteologia da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo está lá na pior, ele pensa na família. Ele se desconectou, ele despertenceu, ele saiu do pertencimento com a família, ele rompeu, criou uma fissura dentro da família e ele vai embora. Mas aquele clamor de pertencimento diante das dificuldades que ele estava passando, ele disse: vou voltar para a minha família. E ele volta e vem correndo. O que o pai faz? A Bíblia diz que o pai beija e abraça. Queridos, você tem beijado e abraçado dentro de casa? Às vezes tem lá um ancião, uma pessoa idosa, que não é
assistida, que não é abraçada mais. Aliás, às vezes tem muitos adolescentes dentro de casa que realmente sentem uma solidão enorme do afeto. É preciso tocar afetuosamente dentro de casa, para dizer: você me pertence, você pertence à nossa família, você é parte de nós somos uma família. Uma das coisas que eu mais aprecio, eu tenho 2 filhos homens, um está com 41 e o outro, como saco ele daqui a pouco, está fazendo 39 anos hoje. E uma das coisas que eu gosto de ver é quando eles se encontram e eles se abraçam afetuosamente, se tocam, se beijam. Eu uma vez estava falando especificamente sobre esse tema na primeira igreja de Bangu, sobre a questão do abraço e dessa coisa da sensualidade nas relações dentro da família, do toque, de tocar esses pontos que geram ocitocina, de abraçar as pessoas, de tocar no rosto, de tocar no braço. E eu falei assim: eu quero desafiar hoje os pais a abraçar seus filhos. Seus filhos estão aqui? Aí, vários filhos. Então eu queria chamar os filhos agora para virem perto dos pais. Eu queria convidar os pais para colocarem seus filhos no colo agora. Aí vem aqueles galalaus sentando no colo do pai. Beija seu filho. Foi uma experiência notável naquela manhã de domingo na primeira igreja de Bangu. Sabe, queridos, precisamos exercitar o tocar afetuosamente. Em junho do ano passado eu soube que minha mãe estava doente. E fui informado de que era uma doença grave. Ela não sabia que era uma doença grave, mas eu sabia que era uma doença grave. E eu fiquei indo diariamente visitar a minha mãe. Eu tocava, eu abraçava. Sabe por quê? Ela faleceu dia 27 de janeiro. E evidentemente essa experiência eu já tinha antes, mas eu queria aproveitar aqueles últimos meses que eu sabia que eu ia ter com ela. Porque quando passa o tempo e uma situação dessa acontece, 2 coisas você pode fazer. Como eu gostaria de ter tido tempo de abraçar mais meu filho, de abraçar mais meu pai, de abraçar mais minha mãe, meu avô, minha avó. Como eu gostaria, mas já passou. Então daqui a alguns anos você pode olhar para trás para a sua família e dizer assim: como eu gostaria de ter feito isso. Mas você pode dizer também: como foi bom eu ter feito isso. Então, queridos, a terceira coisa que eu queria encorajar você a fazer nesse exercício de pertencimento é que você começasse a abraçar, a beijar, a tocar afetuosamente as pessoas dentro de casa. E em quarto e último lugar, exercite o perdoar. Exercite o perdoar. Às vezes saímos de casa no domingo de manhã e a gente vem para a igreja, mas deixou lá uma esposa ferida, o marido ferido, filhos feridos, pais feridos, e a gente vem para cá. E aí você ouve a palavra de Deus, ouve a ministração do louvor, e você é confrontado com aquela situação que você deixou lá. Estão falando de família, parece até que estão pensando, ou falaram alguma coisa para esse pastor, as pessoas dizem isso, parece que a mensagem que ele sabia do meu problema falou para mim. Não, ele não sabia, mas o Espírito Santo sabia, e ele sabe o que está acontecendo com você hoje de manhã, e ele sabe como está a sua família, e ele sabe se você se acha pertencente à família, e ele sabe se na sua família todos se acham com pertencimento à família, e ele sabe se você tem trabalhado para que esse pertencimento seja uma experiência prazerosa dentro da família. Então a gente vem para a igreja e a gente é ministrado. Sabe, queridos, e há uma coisa que é o remédio do céu para problemas na terra, que é o perdão. O perdão não é um conceito da Bíblia, embora seja muito claro na Bíblia. É primeiro um conceito da Bíblia, mas é também um conceito da psicologia, que eu acredito que vem exatamente da percepção judaico-cristã do que é o perdão. Então, perdão é algo que nós precisamos exercitar dentro da família. Deus criou a família para ser um lugar, uma fábrica de amor e uma fábrica de vinculação e de pertencimento. Deus criou a família para ser um lugar de vivência maravilhosa. Mas a gente sabe que essa não é verdade. A família hoje é uma usina de neuroses, de problemas, de dificuldades.
Queridos, eu atendo as pessoas no consultório e vejo que por trás dela tem uma situação familiar. Eu estava atendendo essa semana uma juíza por Skype e ela estava falando dos problemas com a criação dela, que ela acha que hoje trazem problemas para dentro do seu relacionamento conjugal. A família está por trás de nós, mas há alguma coisa que nós precisamos fazer, que é perdoar e pedir perdão. Atendi uma paciente no final do ano passado no consultório, hoje ela está morando nos Estados Unidos. Ela não engravidava, fazia todas as coisas, não tinha nenhuma informação médica que dizia que havia algum impedimento nela ou no marido, ela não engravidava. Ela disse, eu acho que eu não engravido por causa de uma relação rompida e ruim com meu pai. Ela chegou no consultório falando isso. E sabe, nós fomos perceber que havia uma situação dela com o passado dela com o pai, e ela tinha uma mágoa enorme do pai. E o interessante é que o pai havia se convertido, e o pai havia percebido o mal que fizera a essa filha no passado, porque a história é que esse pai abandonou essa menina no ventre da mãe e arranjou uma outra família, quando ela nem tinha nascido. Quando ela nasceu, ela já entrou em contato com essa história. E não só o pai abandona a mãe quando ela está ainda no útero da mãe, mas depois o pai não dá nenhuma assistência a ela. Ela é criada com um pai ausente, e isso magoou muito. Agora ela é casada, e ela quer filho. E ela pensa, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu acho que é perdoar meu pai, mas como é que eu faço isso? Na verdade, essa foi uma sugestão minha, você precisa perdoar seu pai. Como é que eu faço isso? Sabe, queridos, nós fizemos várias consultas para entender as dificuldades, e depois eu pedi para ela trazer uma fotografia do pai. Ele é vivo, e ele se converteu, e ele estava tentando se aproximar dela, e ela criava uma barreira, uma resistência. Eu pedi para ela trazer um retrato do pai ampliado, aí ela trouxe um retrato grande, colorido, me lembro da imagem dele, e um determinado dia no consultório, eu coloquei essa foto em cima da cadeira e disse, seu pai está aqui. E a gente então começou um processo de trabalhar com ela o perdão ao pai. Evidentemente foi um momento muito doloroso para ela, de ter que confessar a mágoa dela, e de ter que dizer, olha, eu perdoo você, papai, eu perdoo você, pelo que aconteceu na nossa história. Você sabe o que aconteceu? No final de semana seguinte, ou daí uns 15 dias, ela veio no Rio e marcou um almoço com o pai. Foi o almoço da reconciliação, o almoço da restauração. Por quê? Porque havia perdão. Queridos, talvez você tenha que exercitar perdão dentro de casa hoje, para que realmente você possa se sentir participante ou pertencente à família, vinculado, conectado com a sua família. Eu queria encorajar você hoje a exercitar o perdão. Sabe, os pais erram com a gente. Eu ainda hoje trago as marcas dos erros que meus pais cometeram comigo, e eu tenho muita clareza nisso. É claro que eu trabalhei essas questões, até mesmo antes de trabalhar, de ser psicólogo, eu trabalhei essas questões, fazendo terapia, mas eu tenho na minha conexão mental, no meu cognitivo, eu tenho essa informação, mas eu não tenho mais emocionalmente um problema com meu pai. Mas meus pais erraram, e nós erramos como pais, eu errei como pai. Se eu voltasse atrás e tivesse filhos hoje, nessa idade que eu tenho, hoje eu tenho a idade, mas nós não temos a possibilidade, né? Eu tenho a maturidade, mas não temos a idade para ter filhos. Então, hoje, com essa maturidade que eu tenho, eu faria diferente várias coisas que eu fiz na criação dos meus filhos, porque eu errei. Mas eu errei por amor, tentando fazer o melhor, tentando dar para eles o que eu havia recebido também, entendendo que aquilo era o melhor, e o tempo se encarregou de me dizer que não era o melhor. Seus pais erraram com você, você como pai errou com seus filhos, mas você precisa se perdoar, porque você não errou porque queria infernizar a vida do seu filho e da sua filha, você errou porque você não tinha maturidade, e você fez por amor. Filhos erram também por imaturidade e por insegurança, e nós precisamos nos perdoar mutuamente dentro de casa. Queridos, o exercício do perdão é o exercício da reconciliação e do pertencimento dentro da família.
Não conhecia Berlim, estive em Berlim, dia 7, para uma meia maratona, corri a meia maratona dia 7, e fui conhecer os fragmentos do muro de Berlim que ainda existem lá. Aqueles pedaços de placa, muros espessos, com 3,6 metros de altura, e que rompeu, dividiu um povo durante 10 anos, foi colocado no meio de uma cidade, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Aquele muro separou um povo, dividiu famílias, afastou amigos, durante 10 anos, até que aquele muro foi destruído, mas ainda tem as placas, os pedaços lá. Nós fomos lá olhar os pedaços do muro de Berlim. Muros separam, mas nós precisamos criar pontes dentro de casa. E, queridos, a ponte principal na relação da família é a ponte do perdão. Deus faz que o solitário viva em família. Ele faz que o solitário pertença a uma família. Você está solitário dentro da sua família? Dentro do seu casamento? Dentro da sua vivência familiar? Você sente solidão? Pense nesses 4 exercícios que eu propus para vocês hoje de manhã. Sabe, queridos, nenhum de nós escapa da influência da família. É impossível escaparmos. Ainda que você não tenha conhecido seu pai e sua mãe, você pode ter certeza de que você não escapa da influência deles, da influência genética deles. A família está em nós. E se nós estamos dentro de uma família, seja a família que nos gerou, seja a família que criamos, nós precisamos criar conexões. Eu queria terminar chamando vocês para fazer um exercício hoje de manhã. Eu queria pedir que vocês todos na galeria, todos aqui embaixo, que quisessem, é claro, que vocês agora fechassem os seus olhos. Fechassem os seus olhos. Por alguns segundos, todos, adolescentes que estão aqui, crianças, jovens, pessoas de meia idade, de terceira idade, homens e mulheres, casados e solteiros, todos que estão aqui, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Você agora está de olhos fechados. Eu queria que você pensasse nesse momento, não na sua família, mas pensasse em você. Pensasse na sua respiração agora. Que você sentisse o ar entrando e o ar saindo das suas narinas. Pare um pouquinho para perceber que você está respirando. Pare um pouquinho. O ar entrando, o ar saindo. O ar entrando, trazendo oxigênio e vida. O ar saindo, levando para fora o gás carbônico e aquilo que é nocivo. O ar entrando, o ar saindo. Você está respirando. Agora, eu queria que você pensasse na sua família, um instante na sua família. Todos que fazem parte da sua família, todos que fazem parte da sua família. Eu queria que você agora exercitasse esse olhar distante para eles, porque você sozinho está pensando neles. Eu queria que você aí agora olhasse pelos olhos do pensamento para cada um. O pai, ou a mãe, o avô, a avó, o filho, a filha, o neto, a neta. Considere sua família, a família mais perto de você. Pense em cada um. Agora aí no íntimo, você está com os olhos fechados, eu queria perguntar, e você vai ficar ouvindo essas perguntas e tentando dar uma resposta no seu coração. Você se sente conectado com todos dentro dessa família? Preste atenção, com todos. Você se sente conectado com todos dentro da sua família? Você, pai, se sente conectado com todos os filhos? Você se acha conectado com a sua esposa, com o seu marido? Você está conectado com todos? Você se sente parte da família? Você se sente pertencente à família? Você tem prazer na sua família? Se não tem,
Você não se acha alguém? Você levantou um muro de Berlim dentro de sua casa? Pertencentes, todos no mesmo plano, todos no mesmo nível, todos com a mesma importância, todos com a mesma compaixão. Você está com os olhos fechados, o Espírito Santo está tratando com você agora. Você está tomando algumas decisões, eu sei que está, em nome de Jesus, essa manhã, para que realmente você volte a ter prazer de ser família, e você volte a pertencer, e volte a ajudar alguém a pertencer à família, porque ele está isolado, ilhado. Queria convidar agora para vocês abrirem os olhos, ficarem em pé, e a gente vai fazer uma oração para terminar esse momento. Pai, e que bom que nós temos um Pai, diferente do nosso Pai humano. Que bom que nós temos um Pai que conhece as nossas necessidades e que criou a família para que fosse a principal fonte de pertencimento, pertencer a um grupo, a necessidade humana. E Deus criou a família para pertencermos a esse grupo social, não somente para fazer parte, ter o mesmo DNA, viver no mesmo endereço, ter o mesmo sobrenome, mas para pertencer a essa família. Pai, nesta manhã, desafiados pelo tema deste encontro, eu quero te pedir em nome de Jesus, que aqueles que assumiram compromisso, porque o Senhor faz com que o solitário habite em família e pertença a uma família, eu quero te pedir em nome de Jesus, que aqueles que tomaram alguma decisão aqui, do que vão fazer, para que esse senso de pertencimento possa pervadir sua vida e sua família, e cada um seja alcançado por esse pertencer e ter prazer na família. Eu peço que essas decisões tomadas aqui sejam implementadas, e o teu Espírito fortaleça e dê energia e vigor, e capacidade, poder espiritual, para que possam realmente trabalhar, para que todos pertençam a todos dentro de casa, e que o prazer de ser família esteja presente. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Deixa eu só fazer um comercial. Eu disse para vocês que eu corro. Eu tenho um livro, Uma Mudança de Hábitos que Revolucionou uma Vida. Eu falo aqui sobre minha experiência com mudança de hábito. Você quer levar esse livro para entender o que aconteceu na minha vida e como nós precisamos de uma vida saudável. Deus não quer somente que nós tenhamos uma alma saudável, um espírito saudável, mas também um corpo saudável. E aqui eu falo sobre isso com base bíblica. E eu tenho 3 livrinhos de mensagens, que eu levei algumas horas para pensar nessas mensagens, para escrever, mas você pode ler em 20 minutos e ter sua vida influenciada durante muito tempo, por esses 3 livrinhos: O Remédio de Deus para a Família Adoecida, Subindo como Águias, Como Viver uma Vida de Excelência, e Vida Positiva em um Mundo Negativo. Em algum lugar que eu não sei onde é que é, esses livros estão expostos, e com certeza vocês vão passar por perto deles. Se você quiser levar, vai abençoar o nosso trabalho, e eu vou abençoar a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, pastor Jean, pelo convite. Obrigado, Igreja Batista de Vila da Penha, por esse tempo que me permitiu ter com os irmãos hoje de manhã. Não é? Graças a Deus por essa hora. Obrigado, queridos.